E o deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou em suas redes sociais que a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional aprovou o requerimento de sua autoria para que Marcos Valério seja ouvido sobre a relação do PT com o PCC. Em delação premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal, o empresário e operador do Mensalão afirmou que a facção criminosa possui vínculos com o Partido dos Trabalhadores. Em seu pedido, Eduardo disse que há denúncias gravíssimas sobre o envolvimento do crime organizado na política brasileira, com impactos diretos à soberania nacional e à integridade territorial do país. O parlamentar relembrou trechos da delação, além de citar que 80% das drogas produzidas em países vizinhos cruzam o território nacional a mando das organizações criminosas. Por fim, Eduardo Bolsonaro afirmou que o PT tentou, mas não conseguiu barrar o requerimento e classificou como vitória a aprovação. Alexandre Garcia, que achou dessa decisão acertada, essa resolução da comissão da Câmara, Alexandre? Só para lembrar, ontem, naquele evento em que Mara Gabrilli, né, em nome do PSDB, a senadora, assumiu a vice-presidência na chapa de Simone Tebet, ela voltou a falar que na casa dela testemunhou, né, o PT extorquindo o pai dela, dono de uma empresa de ônibus, com um revólver na cabeça. Cena inesquecível para ela. Então, só isso já faz com que a gente pense no que aconteceu, né, e o que tem acontecido. Depois veio o contador, né, veio aquele mistério todo em torno do assassinato do prefeito Celso Daniel. Sem dúvida, a gente deve ouvir Marcos Valério, que deve ter muito a contar, porque ele estava no meio de campo, administrando o dinheiro que ia para um lado e para o outro. Gazé. Pois é, esse é um assunto que o PT deveria ter o maior interesse em desvendar, né? É impressionante como esse assunto vem sempre à tona e, através de ações na justiça, houve proibições para publicar tanto o caso Celso Daniel como este caso aí do Marcos Valério, aquele carequinha lá atrás do Mensalão, lembra daquele publicitário carequinha que encontrava dinheiro para distribuir aqui do Mensalão? Ele é que relata essas relações. E a Justiça, o ministro Alexandre de Moraes, deu uma liminar proibindo exatamente publicações nesse sentido, com multas, inclusive. Multas de 10 mil de manutenção e, em caso de repetição, de 15 mil as multas, para que isso não fosse publicado. Mas entendo que esse é um caminho próprio, né? Uma comissão da Câmara dos Deputados para um debate. Aí o PT vai ter a oportunidade de se defender. Ele não pode perder essa oportunidade. Acho que deveria ser o maior interessado nisso. E queria cumprimentar Alexandre Garcia. Seja bem-vindo aqui a essa roda de conversa muito boa. Você, Fiuza, que achou da aprovação desse requerimento hoje, lá na Câmara? Boa noite, Alexandre Garcia, na nossa super quarta. Grande prazer. Bem, eu fico na dúvida aqui, porque o PT já mostrou ser um partido capaz de tudo. Eu não vou nem enumerar os feitos, mas o PT já mostrou. Por exemplo, a delação do Antônio Palocci mostra isso, que no período dele no Palácio, teve empreiteiro redigindo medida provisória. A gente não duvida do Palocci nesse ponto, porque de fato foi feito de tudo, né? Hoje tem essa lavagem de reputação, que infelizmente o consórcio de imprensa colabora, finge que o Lula está chegando agora, etc. Agora a pergunta, e aí passando para o ponto que o Zé Maria assinala, que é fundamental, é o seguinte: então a comissão da Câmara acha que é próprio, é adequado seguir as diligências, as investigações, as apurações da ligação entre o PT e o PCC. E o ministro Alexandre de Moraes proibiu referências, como já disse o Zé, proibiu referências a isso. Se você falar publicamente, postar, o que seja, você vai ser multado. Então, como é que funciona isso? Quem é que decide o que pode ser falado? Se uma comissão do parlamento acha próprio, acha que há
algo a discutir, no mínimo, a investigar, por que o público, por que o cidadão não pode fazer referência a isso no ambiente eleitoral? Né? Isso precisa ser discutido. Fazer uma cariação entre o ministro do Supremo e o presidente da comissão. Quem é que está com a razão? Aparentemente, é claro que há, como o PT já disse, o PT é capaz de tudo. Então, sempre que há um indício em relação ao PT, ele criou ele autorizou a se desconfiar do partido. Então é estranho, a gente volta a estranhar uma decisão voadora dessa do Supremo, impedindo previamente, fazendo uma censura prévia, a referência de algo que o parlamento acha que precisa ser investigado. Augusto. Bom, o Alexandre de Moraes vive se metendo em assuntos que são privativos do executivo. Quero ver agora se ele vai se meter com o legislativo também, se ele vai assumir o controle da Câmara de Deputados, que vai discutir o assunto que ele não quer que se discuta. Como ele vai proibir? Nós temos tratado disso, é assunto. O PT, o PCC, as ligações entre PT e PCC aparecem em vários campos. Um deles é o da morte do Celso Daniel. Os assassinos condenados eram do PCC, né, e trabalharam com a quadrilha que agia em Santo André, que era formada por militantes do PT. Então, por que assunto proibido? Quem é ele para proibir? Isso não pode falar. Por quê? Porque é fake news também? É evidente que não.